mas se vocês quiserem, vocês podem assinar uma chamadinha aqui nas notas compartilhadas, dizendo a idade, o nome, e que curso vocês pretendem seguir, que curso vocês pretendem fazer de vestibular. Seria bem interessante para a gente ter uma noção para onde a gente está caminhando, assim, para a gente pode guiar nossas aulas. Tá? E, então, boa noite a todo mundo. Eu sou o professor Daniel e a gente está na nossa 14ª aula de biologia aqui do Grupo Desafio. E nessa nossa aula nós falaremos aqui sobre os 3 sistemas. E são 3 sistemas não muito simples, eles são abrangentes, principalmente o primeiro. E eu vou tentar dar uma resumida ao máximo que eu puder e tentar contextualizar com as perguntas que eu não sei se alguma pessoa que viu, ou se a maioria viu, a chamada que foi feita para essa aula aqui, que eu fiz 3 perguntas-chave. Que uma pergunta está relacionada para cada um dos sistemas que a gente vai trabalhar aqui. E são perguntas não com caráter apenas científico da biologia. São perguntas com caráter comportamental, crítico, até social, assim, que a gente pode comentar. Tá, gente? Então, antes eu queria saber um okzinho de você, se o áudio tá bom, se todo mundo tá conseguindo ver, ouvir direitinho, se todo mundo tá conseguindo enxergar a bolinha vermelha aqui no slide. Beleza, para eu saber se tipo, eu estou apontando no lugar certo para vocês verem. Perfeito, então. Vamos começar. Temos 3 perguntas iniciais, que são as perguntas da chamada, que eu não vou fazer bem na ordem. Mas são perguntas bem interessantes e bem em voga. Uma tem relação, ela foi dita por uma figura pública aqui do Brasil, bem pública, e que a gente vai dar uma comentada com o âmbito da biologia, tá, gente? Então vamos lá. A primeira que a gente pode perguntar, já que a gente vai falar sobre sistema endócrino, que é sobre os hormônios, sistema urinário, né, que é sobre a urina, o xixi, e o que a gente tem que excretar, liberar do nosso corpo, e sobre o sistema reprodutor, então a gente vai acabar falando sobre sexo. Por que a gente não pode abordar essas 3 questões? Machismo, o comportamento violento, o comportamento viril, o menino gostar de azul, de carrinho, ou não só isso, mas o homem ser aquele que tem que suprir a mulher, suprir a casa, financeiramente os filhos. Um patriarcado. Isso tem uma justificativa hormonal? E a frase, né? Órgão excretor não reproduz? E a outra é, sistema reprodutor, ou o ato sexual, ele serve só para reprodução? Então, assim, a gente pode começar pensando em um âmbito um pouco diferente. A nossa aula é de biologia, só que vale muito salientar que é fisiologia humana. Quando a gente trata de humanos, a gente não pode reducionar os nossos comportamentos e as nossas culturas e a nossa história como humanidade e a nossa psique como biológica apenas, hormonal. Então, a gente tem todo um âmbito psicológico e que foi se desenvolvendo ao longo da humanidade em filosófico, social, cultural, antropológico. Então, respondendo à primeira pergunta, machismo ou um comportamento de homem, né, ele não tem essencialmente uma causa hormonal. Tá? Ele tem uma causa cultural, que a gente vai trabalhar agora no próximo slide. Eu não expliquei, mas nesse primeiro momento a gente vai fazendo uns 2, 3 slides abordando essa introdução. Depois eu entro direto já e bem mais rápido em cada um dos 3 sistemas de forma mais sistemática e científica da biologia. Mas isso é importante não só para a formação como cidadão, mas também para o Enem, gente.
Então, não é à toa que eu estou trazendo isso aqui, tá? Órgão excretor não reproduz? Bom, a pessoa que falou isso, ela estava se referindo também já na terceira pergunta. Ela estava se referindo a sexo anal. Tá? Ela estava fazendo uma crítica a um sexo anal, porque o ânus ele não teria um caráter de reproduzir. Só que essa lógica ela não é muito válida, porque a gente não usa só o nosso cabelo para proteger o nosso couro cabeludo. A gente usa como um enfeite, como um adorno. Nós não usamos nossos ouvidos apenas para nos ficarmos atentos de predadores. A gente usa para criar música. Não usamos a nossa visão apenas para enxergar onde tem comida. Nós usamos para fazer arte, artes plásticas. E o ato sexual, ele também foi ressignificado pela nossa humanidade. Tá? Então não dá para dizer, já entrando para a próxima, que o sexo e o sistema reprodutor tem a única função de reproduzir. Biologicamente, nós temos uma lógica biológica, sim, tá? Mas a gente não pode excluir de forma alguma o nosso âmbito humano, psicológico. Tá? Aqui no órgão excretor, como ele estava se referindo a ânus, tem vários erros aqui. Um dos erros é que o ânus ele não faz parte de um sistema excretor, ele faz parte de um sistema digestivo. E, de fato, um sistema excretor não reproduz, mas não é essa a crítica de forma biológica e científica que estava sendo feita aqui. Tá? Então, o primeiro conceito científico que a gente vai abordar aqui é excreta e excreção. Já que a gente vai trabalhar com o sistema urinário, a gente vai trabalhar com excreção de toxinas do nosso corpo. Tá? A excreção de toxinas do nosso corpo, ela é diferente da liberação de excrementos do nosso sistema digestório. Então, o primeiro conceito é a diferença de xixi para cocô. Muita gente não sabe. Cocô, começando então pelo digestório, é o que sobra, é o excremento, é o lixo, é aquilo que não foi possível ser absorvido pelo nosso corpo, o que virou um bolo fecal, né? Então a gente vai liberar. Só que o xixi não é o que a gente não conseguiu absorver, é diferente. O xixi é o que a gente absorveu, as moléculas que a gente comeu, né? A gente quebrou, e tem um átomo, que depois quando eu for falar de sistema urinário, eu vou me ater mais nessa parte, que ele naturalmente se junta com outros, que é o hidrogênio. Que hidrogênio sempre, na química orgânica, né? Sempre quando tem um espacinho, um próton, um elétron, entra o hidrogênio para complementar, né, o equilíbrio daquela molécula. Então, quando libera esse átomo, quando a gente quebra nossos alimentos, a gente acaba produzindo uma toxina sempre, né? Então, todos os seres vivos, todos os animais, eles, ao ingerir alimentos e degradar as substâncias, acabam produzindo, sem querer, né, toxinas. E essas toxinas precisam ser eliminadas do nosso organismo. Só que o que acontece? Não é o que sobrou. Entrou lá dentro da célula, lembrando das aulas de metabolismo, passou pelo metabolismo, o açúcar passou pela glicólise, ciclo de Krebs, cadeia transportadora de elétrons, desmontou, e aí então é um produto do que a gente comeu. Não é o que sobrou. Essa é a diferença do xixi pro cocô. Tá? É a mais básica. Agora, o próximo slide, ele ainda é o último que faz parte da introdução. E é bem importante para a redação. E é bem atual, uma pauta assim, ó, que é bem confundida. Principalmente com pessoas que tentam justificar com critérios biológicos sem saber muito bem essas diferenças desses três, mas a expressão de gênero que está ali, ele é um complemento do gênero, né? Mas o sexo biológico, a gente fala de macho, fêmea ou intersexo. Ele é cromossomal, ele é genético. Então pode ser XX, né? Estamos falando de cromossomos sexuais. XX, XY, mas também existem alterações, diferenciações, que não são deformidades nem disfunções, que podem ser
super machos, super fêmeas, e todas essas várias variações que tem ali, e que podem ser várias outras também. Gênero, gente, a gente está falando, diferentemente do sexo biológico, que é o corpo, a gente está falando com identificação psicológica cultural. O gênero, ele varia de tempo, geografia e cultura. Então, por exemplo, ser uma mulher em Pelotas não é a mesma coisa que ser uma mulher no Recife. Existem comportamentos diferentes. Ser uma mulher no século XXI não é a mesma coisa que ser uma mulher no século XVII. É temporal. E ser uma mulher no Brasil não é a mesma coisa que ser uma mulher na Índia. É antropológico. Que não é a mesma coisa que ser uma mulher numa tribo indígena ou no Polo Norte. Então, gênero, ele é comportamental e cultural. E aí tu pode te identificar sendo cis ou trans. Cis é se tu te identifica com aquele próprio do que foi estabelecido, sabe? Porque é uma convenção. Podia muito ser os nomes trocados, sabe? Pessoas que têm pênis poderiam ser mulheres. E pessoas que... A palavra mulher é só uma convenção, entende? Então, cis é se tu te identifica com o que aquela sociedade te diz. Trans é o contrário. E aí existem diferentes tipos ali. Homem, mulher, um gênero entre os dois, fluido, ou um gênero que não se identifica com nenhum. Expressão de gênero como o nome está dizendo, é o comportamento. E aí eu botei aquela imagenzinha ali, ó. Por que o espermatozoide ali está sendo azul e o óvulo está sendo rosa? É exatamente isso. Por que o homem gosta de azul, de carro e de futebol? E a mulher gosta de maquiagem, de, sei lá, de fofocar, né? A mulher, ela tem... Tô dando um exemplo, né, gente? A mulher tem aquela tendência de ser mais faladeira, de ser mais comunicativa, de ser mais criativa, e o homem tem a tendência de ser mais lógico, de ser... né? Não, né, gente? E sexualidade é o desejo sexual e o desejo pelo afeto que a gente tem pelo outro, tá? Então, isso é a nossa introdução, que é bem interessante a gente abordar isso aqui no começo, tá? Vamos para os hormônios. Sistema endócrino. Sistema endócrino, ele é um conjunto, né, como todos os sistemas são conjuntos de órgãos, só que o sistema endócrino, ele faz parte do sistema, dois sistemas, é um conjunto de dois sistemas. O sistema endócrino e o sistema nervoso, que vocês viram na última aula com a professora Thay, eles fazem parte do nome sistemas integradores. Ou seja, esses sistemas, eles regulam, eles controlam e manipulam as atividades dos outros sistemas, dos outros tecidos. E aí, isso é muito interessante, porque diferente de um para o outro, quanto o sistema nervoso, ele é, por impulsos elétricos, muito mais rápido, muito mais dinâmico, o sistema endócrino, ele é por mensageiros químicos. Então, ele é mais devagar, mas ele pode ser mais duradouro, de uma abrangência diferente. E outra, ele é bem mais específico também. Então, agora a gente vai ver. Ele pode, os hormônios, que são esses mensageiros, ao invés de impulsos elétricos do sistema nervoso, eles vão atingir órgãos, tecidos, células, alvo, ou até mesmo ativar outras glândulas. Então, uma glândula endócrina vai produzir um hormônio que pode ativar uma outra glândula endócrina, né? Não, é aqui. Tá, e muito importante, quando a gente está falando de glândulas endócrinas, endo de dentro, dentro do quê? Da corrente sanguínea. E elas não possuem ductos. Elas não possuem um caninho que libere para uma cavidade. Quando a gente fala exócrina, né, a gente fala glândula sudorípara, que vai para fora do corpo. Mas glândula salivar também é, e ela não está para fora do corpo, mas ela está numa cavidade dentro do corpo. Tá, gente? Então a gente tem que não se abster só isso, dentro e fora do corpo. É uma cavidade, dentro ou fora do tecido do corpo. Então, é mais, se a gente pudesse comparar dentro ou fora da circulação sanguínea. Tá? Então, como eu tinha dito, podem atuar em células, órgãos e tecidos,
do nosso corpo, ou outras glândulas ativando ou inibindo, em onde a gente chama de retroalimentação. As 3 glândulas principais desse sistema, do nosso sistema nervoso central, né, do nosso cérebro, são o hipotálamo, o vermelhinho, a glândula pineal, que é azul, que fica bem no centro do nosso cérebro, e a glândula pituitária, ou hipófise. Aqui existem vários... um adendo do sistema endócrino é que o sistema endócrino, ele faz parte de vários outros sistemas junto. Ele, como eu tinha dito, né, ele atua nos outros sistemas. Ele manipula e harmoniza os outros. Então, por exemplo, timo, que é uma glândula aqui, perto do coração, ela faz parte do sistema de defesa do nosso corpo. Mas também ela é uma glândula endócrina. Então, aí a gente tem as glândulas tireoide, paratireoide, as glândulas sexuais, as gônadas, né? Ovários, testículos, rins e suprarrenais, e além dessas principais que a gente tinha mostrado aqui. Aqui, de novo, uma outra imagem mostrando, tá? O hipotálamo, a glândula hipófise ou a... esqueci o nome. Pituitária. Tá? Então, esses outros órgãos que fazem parte de outros sistemas, então é a placenta, um sistema, né, de reprodução, pulmões, rins, intestino delgado, o duodeno, o timo, o coração também, pele, fígado, estômago e pâncreas. Mas eu não vou me ater nesses vários, né, porque a gente vai trabalhar neles em outros, a gente já trabalhou, inclusive, em outros sistemas, então vamos se ater mais nas glândulas que são mais específicas desse sistema mesmo, como o hipotálamo. Isso aqui, gente, é aquilo lá dentro do cérebro, tá? E era, eu não me lembro qual era a cor, acho que era o vermelho. O hipotálamo é o vermelho. Então, isso aqui que eu estou representando aqui, ó, é essa imagenzinha. E o hipotálamo, ela é essa região. E ele é responsável por produzir o hormônio ocitocina e o hormônio ADH. O hormônio ADH que a gente vai ver agora no próximo sistema, que ele participa da absorção de água dos nossos rins, na nossa filtração, do nosso xixi, na produção de xixi. E a ocitocina, que dizem que é o hormônio, eu não concordo tanto, que é o hormônio do amor, né? Que é que nem a função do começo da aula que eu falei. Não dá para nos reduzir a hormônios. Né? Existe uma questão psicológica e, para quem acredita, também espiritual. Mas ele é ativado, ele interage, então a ocitocina, ela é as contrações uterinas e mamas da lactação, então pensa nesse amor maternal, nessa coisa afetiva, nesse desejo de afeto, que ele é ativado e influenciado por esse hormônio. Tá? Temos a hipófise, que é a pituitária, e ela tem uma parte posterior e uma parte anterior. Tá? Então, esse saquinho aqui, tá? Com essas duas partes, é o adeno, hipófise, e a neurohipófise. Uma, ela produz esse tanto de hormônios. E a outra, ela armazena e secreta e matura hormônios que são produzidos no hipotálamo, aqui. A ocitocina e o ADH, eles não vão ficar aqui. Eles vão ser produzidos aqui. E na neurohipófise, não vai produzir. Ela vai maturar esses hormônios e vai secretar eles para onde eles precisam ir. Então, a adenohipófise, ela vai produzir o FSH, que é o folículo estimulante que a gente vai trabalhar lá no último sistema, o LH, o GH, que é o hormônio do crescimento, que é o growth hormone, e o TSH, que é o tireotrófico, né, que estimula os hormônios da tireoide. Tireoide. Temos a tiroxina, que é o T4, que é, lembrando, o aumento do T4 causa o hipertireoidismo e a deficiência causa o hipotireoidismo. E o hipotireoidismo é aquele inchaço, gente, que se chama bócio, que vocês já devem ter visto em algum livro de ciência. A triodotironina, que é o T3, que ela é muito parecida, né, com a T4, só que ela é de mais rápida ativação e funcionamento.
A calcitonina, ela atua nos osteoblastos no sistema esquelético. Então, ela deposita cálcio do sangue nos nossos ossos. Diferente das paratireoides, que são esses pontinhos amarelos aqui. Esses pontinhos amarelos dentro da tireoide, no tecido, que eles produzem o paratormônio, que a função principal é atuar nos osteoclastos, que é o oposto, que retira o cálcio quando a gente precisa dos nossos ossos e transporta para o nosso sangue. As suprarrenais são essas glândulas, ou adrenais, que aqui está o nome, são essas amarelinhas aqui, em cima dos nossos rins, como está dizendo o nome. E aí, ela pode, por exemplo, córtex significa sempre parte externa, medula, parte interna, tá? Então, o córtex, ele pode ser classificado do externo para o interno em 3 camadas. E a medula é a parte central. Então, a camada glomerulosa, ela produz um hormônio chamado aldosterona. A do meio, que é a fasciculada, cortisol. E depois a gente vai ver melhor. E a reticulada produz os androgênios, tá, gente? E envolvendo hormônios sexuais, tá? E a medula, que é a parte interna, aqui os androgênios, né? A gente fala de testosterona, principalmente nas mulheres. E aqui, na medula, produz os hormônios catecolaminas, que é um tipo de hormônio, tá? Como a dopamina, a noradrenalina e a adrenalina. A noradrenalina, ela é uma precursora do adrenalina. Então, tem esse efeito de luta e fuga, de aumentar a pressão sanguínea, da gente se manter ativo e atento às situações. E a dopamina, ela tem a ver com sensações de prazer e aprendizado, a sensação de prazer em aprender, prazer de recompensas, de humor e recompensa positiva, reforço positivo. Tá? E a pineal, que é a epífise, ela participa do ciclo circadiano, do nosso relógio biológico, explicando de uma forma melhor. Ela produz a melatonina também, que é o hormônio do sono, e as experiências extrafísicas. Tá? Então, diz, né, que experiências espirituais, a ayahuasca, que tem uma molécula que eu não lembro muito o nome agora, que é uma molécula que é produzida pela nossa pineal, que diz que tem essas experiências extrafísicas e espirituais que o nosso próprio corpo produz, mesmo quando a gente dorme, em pequenas doses. Indo agora, então, no sistema urinário, só um minutinho, gente, eu vou abrir aqui para minha cadela sair, acho que ela quer ir no banheiro. Desculpa, gente, voltei. Então, entrando no sistema urinário rapidão, temos esse formato aqui, em nós seres humanos, tá? Temos um padrão de 2 rins, 2 ureteres, que são esses ductos que conduzem o ultrafiltrado até a bexiga. Uma bexiga e uma uretra, que conduz até a ponta do pênis, né? Ou da vagina, né? Da uretra da vagina. Nos rins, a gente tem que lembrar que eles são a forma de excreção, os órgãos de excreção dos vertebrados. Eu não vou abordar muito aqui as várias outras formas de artrópodes e anelídeos, para simplificar um pouco melhor, tá? Mas, dentre as funções do sistema urinário, a gente tem a regulação iônica do sangue. O que é a regulação iônica do sangue? A regulação seria, tipo, a composição dos íons e cátions, né? Cátions e ânions, de potássio, de cálcio, porque ele controla a quantidade de água que tem nos nossos fluidos fora do sistema circulatório. Então, a água e os fluidos que existem entre os nossos tecidos são controlados pelo nosso sistema urinário. Então, se a gente está inchado, se a gente está desidratado, é totalmente controlado por isso. Isso a gente chama osmorregulação,
porque ele se utiliza do mecanismo físico-químico de osmose. Regulação do pH, né, da acidez do sangue. O volume sanguíneo, então, ele não só regula o que tem... Na verdade, ele regulando o que tem de água fora do nosso corpo, por osmose, entra ou sai a água dentro da nossa circulação sanguínea. Então, ele controla o volume sanguíneo, pressão arterial, produção de alguns hormônios, excreção de escórias metabólicas, que é o principal, né, motivo, que é liberar, já que a gente precisa se alimentar, e se alimentando a gente produz toxina sem querer, a gente precisa, de alguma forma, de liberar isso. E... tá, separou ali, mas é escórias metabólicas. Os néfrons, gente, são a unidade funcional dos rins. Então, aqui a gente tem as regiões, vou aumentar um pouquinho aqui para mim, as regiões de um néfron. Imaginando aqui, ó, aqui o rim, né? Isso aqui, que é essa partezinha, essa bolinha vermelha, que se chama glomérulo, ela fica na parte mais cortical, tá? Ela fica mais para fora do rim. Quanto mais ela vai se aprofundando aqui, mais para dentro, mais para a medula, ele vai avançando, tá? Então, a gente tem a glomérulo, que são vários capilares, vasos sanguíneos bem pequenininhos, bem fininhos, tá? Que eles são tão fininhos e também são fenestrados, eles são furadinhos. Mas eles são furados a ponto de não passar as nossas células sanguíneas, as nossas hemácias. Eles só passam algumas substâncias e água, fluidos, para a cápsula de Bowman, que é essa partezinha amarela aqui na volta, que é uma cápsula que envolve isso. E ela recebe essa água e esses filtrados, assim, que são esses sais minerais também. Essa quantidade de potássio, essa quantidade de sódio, de cálcio. Porque a gente não libera só essas outras excretas tóxicas, a gente libera alguns íons também, que a gente não pode ficar armazenando para sempre no nosso corpo. Agora, tem uma parte que só os mamíferos possuem, que é muito importante, que é essa parte alongada aqui, que é a alça de Henle. Vocês já devem ter ouvido no colégio. A alça de Henle, ela é responsável da gente reabsorver o máximo possível da nossa água no xixi. Tá. Assim, nós precisamos excretar substâncias tóxicas. Só que a gente não vai conseguir excretar elas por gás, nem por pó. A gente tem que conseguir excretar elas por água. Então a gente precisa também perder um pouco da nossa água, que é extremamente vital para o nosso corpo, só para eliminar essas substâncias tóxicas. Isso é o xixi. Por isso que a gente pede água no xixi. É para ser um mecanismo de transporte de substâncias tóxicas. A gente não queria perder tanta água, mas a gente pede para poder eliminar, senão a gente ficaria intoxicados da nossa própria produção de toxinas. E existe se eu não me engano, é o rato canguru do deserto, que ele é o Dipomodes com Y desert, que ele tem uma alça de Henle dessas muito maior do que a nossa, dos seres humanos. É um mamíferozinho, né? E ele consegue concentrar o xixi 14 vezes mais do que a gente. Por quê? Bom, se a gente for pensar do deserto, bom, ele tá com uma escassez de água absurda, né? Ele pode ficar meses sem tomar água de forma bem, assim, satisfatória. E aí, o que acontece? Quanto mais o sangue ou o filtrado vai passando por aquele ducto que vai descendo ou vai entrando dentro do rim, mais vai absorvendo água, mais vai absorvendo água. Então, é literalmente proporcional. Quanto maior esse ducto, mais tu consegue tirar água sem desperdiçar tanto para poder eliminar a ureia, a amônia, que a gente vai abordar aqui. Então, o que mais vi cair em prova também é essa aqui, a alça de Henle. Tá? O que a urina é composta? A urina, ela não é composta só daquelas substâncias tóxicas, que na verdade aqui são esse último tópico.
são as substâncias que são os compostos ou excretas nitrogenadas. Nitrogenadas. Então, esse é o átomo que eu falei, o nitrogênio. Tá? Então, mas ele também tem a bilirrubina, que é o catabolismo. Catabolismo é o oposto de anabolismo, anabolizante, né? Tomar o anabolizante para ganhar massa muscular, ou seja, montar Lego por Lego por Lego e criar massa muscular. Catabolismo é o contrário, é destruir, é que nem a nossa digestão. A gente come para catabolizar. São as duas formas de metabolismo, montar ou desmontar. Então a gente também desmonta as nossas células do nosso sangue e aí cria bilirrubina. A creatinina também, a gente quebra, cliva o fosfato de creatinina das nossas fibras musculares, então a gente também elimina no xixi. Aí tem esses íons, que são o cloro, o potássio, fosfato e sulfato, e os compostos nitrogenados. Agora, antes da gente ver direitinho os compostos nitrogenados, a gente tem que lembrar onde existe nitrogênio no nosso corpo, ou na vida. Então a gente tem dois momentos principais, e que duas moléculas principais que tem nitrogênio. E vocês sabem, eu sei que todo mundo aqui sabe, só que, ou a maioria, né? Posso generalizar, só que vocês não se tocaram. Algum de vocês tem uma ideia aonde tem nitrogênio? Estudando biologia, todo mundo conhece essas duas moléculas. São as moléculas mais comuns da biologia, sabe? Todos os seres vivos têm. Não é uma pergunta retórica. Alguém poderia responder, tipo, vocês sabem, é gordura? É esse tipo de coisa que eu tô perguntando, sabe? É açúcar? O que é que no nosso corpo tem nitrogênio? Tá? Tipo, não sei. Algum de vocês poderia tipo, chutar aonde que a gente tem o Nzinho da tabela periódica no nosso corpo? Em que tipo de molécula? Lembrando de bioquímica, sabe? Quais eram os tipos de molécula que tinha no nosso corpo? Açúcar, gordura, proteína, ácido nucleico. Ó, ácido o quê? Já tem uma dica. E eu vou dar, tipo, um minutinho só. Se ninguém se aventurar, eu vou seguindo. Né? Então, ué. Tem uma dica que é assim. Proteína. Não sei se alguém lembra aqui, mas alguém lembra do que proteína é feito? Porque vamos lembrar, tipo, o conceito de monômero e polímero. Polímero é o colar de pérolas. Uma pérola atrás da outra, né? Formando colar. Monômero é cada pérolazinha. Cada parte que forma o colar de pérolas. Então, a proteína, ela é o colar de pérolas. E o que é, qual é a molécula que é cada pérolazinha da proteína? É o aminoácido. Aminoácido. Se alguém lembrar aqui da química orgânica, o grupamento de função orgânica amino é nitrogênio. Então, se a gente for ver, então, as moléculas as que tem mais na vida, na biologia, nitrogênio, proteína, ácido nucleico. Bom, proteína a gente sabe que tem tudo, todo cantinho do nosso corpo e da vida, né? Tem proteína. Inclusive vírus que nem células tem ácidos nucleicos. E ácidos nucleicos, gente, porque eles precisam replicar, né? E ácidos nucleicos, essa eu vou tentar perguntar. Alguém lembra o que é ácido nucleico? Ácido ribonucleico? Ácido desoxirribonucleico? Alguém já ouviu esse nome? Eu vou esperar, porque ainda tem um tempinho ainda. Eu tô no tempo certo. Eu posso esperar se alguém souber o que é. Tem uma sigla bem famosa na biologia, que o nome é ácido desoxirribonucleico. E tem outra que é ácido ribonucleico. Essa eu acho que realmente todo mundo sabe aqui. Porque eu já falei o mais difícil, que é o nome por extenso.
O nome da sigla todo mundo sabe, eu acho. Então, perfeito. Exato. O Thiago e o Juan chegaram no ponto. Ácido desoxirribonucleico, esse desoxirribonucleico é de DNA. E ácido ribonucleico é de RNA. Ora, nós somos heterotróficos, né? Sendo heterotróficos, a gente não produz o nosso próprio alimento para respirar. A gente come, a gente ingere vegetais ou animais. Tá, ingerindo vegetais e animais, a gente sabe que todos os vegetais e todos os animais, eles têm, com certeza, proteína, com certeza, material genético. Porque todos os seres vivos têm material genético. E todos os seres vivos precisam de proteína para replicar esse material genético, né? O replissomo. Para que esse material genético se duplique, é um monte de proteína que tem que trabalhar ali. Então, é a base molecular da vida. A urina é a quebra disso. Então, a urina é o nitrogênio dessas duas moléculas. A gente come uma couve, e ali vai ter proteínas e vai ter o material genético daquelas células da couve. Quando a gente comer, não é que nem o cocô que a gente não vai absorver. A gente vai absorver, a gente vai quebrar aquela proteína, a gente vai quebrar aquele DNA, e aí... lembra da dupla hélice do DNA, daquela cadeia? Lembra que tinha os tracinhos no meio, né? Tem a escadinha e tem os degrauzinhos da escadinha. Os degrauzinhos da escadinha são as bases nitrogenadas. Bom, aí tá bem mais fácil de ver. Bases nitrogenadas, com certeza, a gente vê o nitrogênio dali. Então, é aí. É por isso que a gente... primeiro, é daí que a gente tira esse nitrogênio, tá? E a molécula, lembrando da química orgânica, sempre que tiver um espacinho possível, o hidrogênio entra. Ok, então eu quebrei o nitrogênio das proteínas e dos ácidos nucleicos. Ficou um nitrogênio sozinho, mas ele não vai ficar sozinho. Ele precisa fazer mais 3 ligações. E aí vai entrar o que? Hidrogênio. Aí formou um que? Um NH3. Tá, então esse é o produto do que a gente come, um dos produtos. Só que o NH3, gente, é amônia. E a amônia é muito tóxico para qualquer ser vivo. Ainda mais, e ela nem precisa de concentrações muito altas, ela é muito, muito tóxica. Mas ao mesmo tempo que ela é muito tóxica, ela é super solúvel. Ela precisa de, na verdade, ela precisaria de pouca água para se dissolver muito. Só que como ela é muito, muito tóxica, ela precisa de muita água para que aquele indivíduo não morra. Então, as excretas nitrogenadas é essas 3 formas: amônia, ureia e ácido úrico. A amônia foi a que evolutivamente a primeira que surgiu, né? Nos primeiros seres vivos que começaram a ter que excretar foi a amônia, porque a amônia eu isolei aquele nitrogênio e quando eu isolo, né, tu isolou numa solução fisiológica com pH já tem prótons livres ali, já se juntou hidrogênio, criou amônia. Então não faz o mínimo esforço para criar amônia, que é a substância tóxica. E aí, por isso, evolutivamente, eu vou tendo que criar mecanismos de me liberar, né, descartar essa amônia, que é uma coisa muito tóxica, que pode prejudicar muito a minha fisiologia, a minha homeostasia, que é o equilíbrio da minha vida, do meu corpo como uma célulazinha, do meu corpo como um inseto, do meu corpo como um elefante. Eu preciso de um mecanismo que me ajude a fazer isso. Lembrando, então, que a amônia, eu disse que ela é muito, 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 muito solúvel, mas ela também é muito, 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 muito tóxica. Então, ela é muito viável somente em ambientes aquáticos. E lembrando, eu falei que foi a primeira que surgiu evolutivamente, a primeira forma de excreção. Primeiro, foi a primeira que surgiu, eu não preciso fazer o mínimo esforço para que ela se produza.
né? Já degradando, ela se forma sozinha. E na água. Já temos um outro vestígio de que a vida surgiu na água, né? Então, os animais que excretam amônia, eles são chamados de amôniotélicos. Existe uma nomenclatura para cada um dos tipos de animais que excretam um tipo de excreta nitrogenada diferente. E eles são genuinamente, na maioria das vezes, aquáticos, marinhos até. Né? Então, os peixes ósseos, que são, a gente fala teleósteos, os crustáceos e os girinos. Então, os anfíbios filhotinhos, eles excretam amônia, mas ainda por um vestígio evolutivo, embriológico. Aí, a ureia, ela é um pouquinho diferente. Ela não surge sozinha, que nem a amônia. O que surge no corpo de quem produz ureia, como nós, mamíferos? Surge amônia. Só que ela é rapidamente convertida em ureia. Rapidamente convertida em ureia, então eu gasto energia. Se eu gasto energia, ela tem que ter um propósito. Então, qual é o propósito? O propósito é diminuir a toxicidade da amônia para conseguir armazenar por mais tempo. Por quê? Para que a gente possa explorar o mundo terrestre. Se a gente fosse, se nós não fôssemos terrestres, a gente não precisaria fazer isso. Mas a gente consegue, por um tempo considerável, guardar a ureia, né, no nosso organismo, sem morrer intoxicados. É exatamente por isso. A gente gasta um pouco de energia para converter essa amônia em ureia, rapidão, para que a gente consiga armazenar por um tempo suficiente até que a gente vá conseguir fazer xixi. É para isso. E aí, então, os mamíferos, aí os anfíbios adultos, já o sapinho, quando cresce, ele muda na forma como ele excreta. Ele começa a converter aquela amônia para ureia. E por quê? Porque o girino, ele não vive fora da água, ele só vive dentro da água. E o anfíbio adulto tem, né, essa vida dupla, de dentro e fora da água. Então ele pode começar a converter em ureia também, porque ele vai precisar viver fora d'água também. E peixes cartilaginosos, tá? São os elasmobrânquios. E o ácido úrico, que é o último... Ah, tá. E o nome desses animais são ureotélicos. O ácido úrico são os uricotélicos que excretam. E é a mesma lógica. Eu vou gastar ainda mais energia para conseguir armazenar no meu corpo por ainda mais tempo. E se tu for ver ali, as aves, os répteis e os insetos. Aves e répteis e insetos? Ovo? Tá. Então, se existe um embrião vivo dentro de um espacinho desse tamanho, como é que eu não vou ter que gastar energia para tornar aquela substância nitrogenada menos tóxica possível? Porque durante toda aquela gestação, né, eu não vou poder eliminar meu xixi, a minha excreta nitrogenada. Ela vai ter que ficar ali junto comigo dentro do ovo. Então ela vai ter que ser o menos tóxica possível. E então ela é também extremamente pouco solúvel. Entende? Então ela é quase hidrofóbica. Ela não se dissolve direito na água. E aí ela também tem uma toxicidade muito baixa. Seguindo, temos os hormônios, tá? Prestem atenção aqui. Agora, rapidão, porque temos os últimos 10 minutos. E ainda a gente tem mais um sistema. Temos a eritropoetina, que ela é eritrócitos, tá? Então ela é produzida no fígado e secretada nos rins. Então ela auxilia na produção de hemácias do nosso sangue, para produzir oxigênio, conduzir, desculpa, oxigênio. A renina, produzida nas células justaglomerulares dos rins, tá? Que ficam ali perto do glomérulo, tá? Que é o controle e saída de sangue de dentro do glomérulo. Então ela controla quanto a gente está filtrando do nosso sangue. E o calcitrol, que é a forma ativa da vitamina D. Né? Então ela aumenta a absorção de cálcio do nosso intestino, né? Impedindo que a gente elimine o cálcio no xixi. Sistema reprodutor. Tá? Tem essa imagem aqui, mas ela é mais para ilustrar.
o sistema reprodutor, quanto à anatomia, nós temos o pênis, a uretra, né, que ainda faz lá da parte do sistema urinário, que nos homens masculino compartilha com a eliminação do sêmen, os testículos, o epidídimo e o canal deferente e a próstata. E a vesícula seminal aqui, tá, gente? Agora a gente vai explicando aos pouquinhos. Os hormônios principais é uma coisa bem interessante. A gente não pode dizer que existem só hormônios de homem, hormônios de mulher, porque os dois gêneros, né, os dois sexos, eles possuem concentrações diferentes. Não é que testosterona só homem tem, porque mulheres, elas precisam da testosterona também para amadurecer, maturar suas gônadas. E como eu mostrei aqui, os homens também precisam do LH e o FSH, que são hormônios femininos, para maturar as suas gônadas também. Então, o homem não vive só de testosterona, e a mulher não vive só de estrógeno e progesterona. Aqui, temos a gametogênese. Então, aqui a gente vai precisar recobrar alguns conceitos rapidinhos de meiose e mitose. Mitose, divisão, né? Gerou duas células iguais, com a mesma carga genética. Meiose, ela acontece duas divisões. E aí a primeira divisão, ela é reducional. E a segunda divisão, ela é equacional. Então a primeira, ela divide os cromossomos ao meio. Então, no exemplo dos humanos, que temos 46 cromossomos, essa primeira divisão, que vai ser reducional, ela vai dividir uma célula com 23, outra célula com 23. E a segunda divisão, né, que a gente chama de meiose 2, da meiose, vai ser cada uma dessas duas células com 23 vão se dividir que nem uma mitose. E aí, então, vão ter 4 células com 23. Então, a primeira dividiu a metade e a segunda copiou aquelas duas que se dividiram. Então, nos túbulos seminíferos presentes nos testículos dos homens, aí vão ter essas células germinativas 2N, que elas vão sofrer mitoses, vão se tornar espermatogônias, que ainda são 2N, elas se diferenciaram bem pouquinho. E aí agora elas começam a crescer e aumentar o dobro do tamanho. Né? Então, é um pouco mais simples a gametogênese masculina. E aí, quando elas se tornam espermatócito primário, que é depois dela ter crescido, elas se dividem e aí elas entram em meiose. E aí, então, a primeira meiose, ela é reducional. Então, ó, quando era 2N, aquele 46, virou N. E aí virou o espermatócito 2. Esse espermatócito 2 vai passar pela meiose 2. E aí, cada um desses, ó, se dividiu em dois iguais. Viraram 4. E aí depois, né, quando isso aqui se tornar um espermátide, por que é espermatócito 2? Porque vão fazer meiose 2. Por que é espermatócito 1? Meiose 1. Aqui, a espermátide, a única coisa que ela vai fazer é, com a utilização de hormônios, haver uma maturação da morfologia. Então, porque ela já tem a carga cromossomal que precisa. Então, a principal diferença da gametogênese masculina para feminina é que na masculina as 4 células vão ser viáveis e vão se tornar 4 espermatozoides equivalentes. Vão ter a mesma capacidade de fecundação. No feminino é um pouco diferente. Bem diferente. Aqui, eu não vou me ater muito, porque a gente tem pouco tempo, mas são as estruturas de um espermatozoide, tá? E aqui é interessante a gente pensar que existem mitocôndrias no espermatozoide para que ele tenha energia para produzir todo o deslocamento até a fecundação. E aqui nesse acrossoma vai ser uma estrutura que vai ajudar a perfuração da membrana do óvulo ou ovócito secundário, que a gente vai ver agora. Tá? No sistema feminino, diferente do masculino, anatomicamente a gente tem duas partes.
Do feminino, do masculino a gente pode analisar tudo de uma imagem só, mas no feminino não. No feminino tem uma parte mais externa e uma parte interna. Uma parte externa, a parte interna a gente compreende que as pessoas não vão enxergar, mas a parte externa é incrível que, pela nossa cultura, muitas mulheres não conhecem a sua anatomia vaginal e não sabem por qual ducto acontece a penetração e por qual ducto ela faz urina. Então, aqui, e nem, não sabe nem se clitóris é verdade, se existe um ponto G. Então é bem simples, né, gente? Então aqui, ó, aqui é onde tem essa região no ápice da vagina, é o chamado clitóris, que é o que corresponderia, de uma forma muito mais intensa, à ponta da glande, em terminações nervosas, só que mais intensa. Lábios externos, grandes lábios, lábios internos, pequenos lábios, vagina e ducto urinário, tá? Aí a parte interna, aí a gente vai aqui pro ovário, pro útero, desculpa, e os dois ovários, a trompa de falópio, que na verdade vocês provavelmente em prova vão ver como tubo uterina, tá? Porque a nomenclatura às vezes muda. Enfim. Aí o hormônios de novo, tá? Já acabando. Os hormônios são aquelas, a mesma função, porque não vive só de hormônios femininos a mulher, não vive só de hormônios masculinos o homem. Tá? Então, o LH, o LH e o FSH produzidos lá na adenohipófise, que a gente já falou, o estrogênio e a progesterona, que servem na maturação principal da mulher, a progesterona principalmente na preparação na gravidez, e o estrogênio na preparação da maturação na puberdade. E a testosterona, ela, em pequenas concentrações, ela ativa a gametogênese feminina também, né? E aumenta e capacita a libido da mulher. E então a falta de testosterona na mulher pode causar uma falta de interesse sexual muito grande. Sim, o dimorfismo sexual de nós, seres humanos, faz com que cada gametogênese seja bem diferente, assim como as nossas estruturas sexuais, né? Então, é essa a diferença de uma gametogênese feminina para uma masculina. Por quê? A diferença é que não acontece tudo de uma vez. Porque aquilo no homem acontece na puberdade. Na mulher acontece no período fetal. Só que ele estaciona no ovócito primário. E a gente chama essa pausa de dictiótono. Essa pausa, todo o desenvolvimento acontece no período fetal, até o momento da menarca, onde a menarca, né, que é a primeira menstruação, quando a menina entra na puberdade, ela desestaciona toda aquela coisa, aquela maturação que começou lá no feto, e aí, mas ela não termina de uma vez, porque aqui seria de novo, aqui nos homens, onde começa a meiose 1, aí reduz, né, onde era 46 vira 23. E aí ela vira um ovócito secundário. Só que ainda não vai virar um óvulo. E o que as mulheres eliminam na menstruação não é um óvulo. É um ovócito secundário. O óvulo só se torna óvulo depois da fecundação. Porque lembra nas fases da meiose, prófase, metáfase, anáfase e telófase. O ovócito secundário está estacionado na metáfase 2. Aí ele só vai se tornar um óvulo quando fecundar, né? Quando fecundar, aí ele vai sair da metáfase, anáfase, telófase, vira um óvulo, logo em seguida vira uma célula ovo. E aí, diferente também da gametogênese masculina, em que todas as 4 se tornam viáveis, há essa criação de corpúsculos polares. Então, quando eu divido, eu não divido igualmente. Lembra que para dividir eu preciso dobrar de tamanho. E aí, quando eu vou dividir,
eu atrofio uma célula porque a outra é tão importante, né? Uma tem que ser tão super nutrida, porque ela tem que ser um óvulo, né? Ela, é muito importante isso. Então, que eu dou o conteúdo citoplasmático daquela segunda para uma. Então, eu elejo uma só. E, no fim, eu gero 3 células inviáveis, que são os corpúsculos polares, e um único ovócito secundário, que pode se tornar um óvulo. Beleza. Nesse último minuto, a próxima aula é sobre embriologia, gente, que é o que acontece depois da fecundação. Tá? Aqui, temos um exercício bem rapidinho que vamos tentar fazer nesses 3 minutos aqui, que é do Enem de 2019. Eu fiz um exercício para cada um dos sistemas, se vocês me permitem, que eu já estou passando um pouco do tempo. Mas, ó, lembra que eu falei da eritropoetina, que é EPO? Ó, é um hormônio endógeno secretado pelos rins, que influencia a maturação dos eritrócitos. Suas formas recombinantes, sintetizadas em laboratório, têm sido usadas por alguns atletas em esportes de resistência na busca por melhores resultados. No entanto, a administração da eritropoetina recombinante no esporte foi proibida pelo Comitê Olímpico Internacional e seu uso considerado doping. Aí a pergunta: uma influência que esse doping poderá exercer na melhoria da capacidade física desses atletas está relacionada ao transporte de... Deixa eu ver se eu consigo fazer uma enquete rapidinho, gente. Como é que é? Onde é que é? Eu nem sei onde é. Ah, aqui. Aí vamos ler juntos as alternativas. Aqui. Tá aparecendo para vocês a enquete? Então, lipídios para aumentar o gasto calórico, ATP para aumentar a síntese hormonal, oxigênio para aumento da produção de ATP, proteínas para aumento da massa muscular ou vitamina C para aumento de uma integridade dos vasos sanguíneos. Ó, eritropoetina, eritrócito, hemácia. Hemácia faz o quê? Hemácia, né, do nosso sistema circulatório. Bom, gente, eu vou resolvendo essa questão porque ainda tem mais 2 ali, já estamos extrapolando muito tempo. Mas a maioria do pessoal acertou. Letra C. Hemácia. O que hemácia faz? Transporta oxigênio. Se eu aumento o hormônio que produz mais hemácia, eu vou melhorar a produção de oxigênio. Oxigênio, a gente faz o que com oxigênio? Produz energia no ATP. Então, não sei se ficou alguma dúvida, mas se ficou alguma dúvida, por favor, me perguntam aqui. Vamos para o próximo. Ah, C, né? Então, estamos aqui. Durante uma expedição, um grupo de estudantes perdeu-se de seu guia. Ao longo de um dia... Peraí, deixa eu criar uma nova enquete. Já. Ao longo do dia em que esse grupo estava perdido, sem água e debaixo do sol, os estudantes passaram a se sentir cada vez mais sede. Consequentemente, o sistema excretor desses indivíduos teve um acréscimo de um dos seus processos funcionais. Tá. Então, o que estamos aqui? É que nem, gente, a função... Ó, lembra do que eu falei do rato canguru do deserto?
rato canguru do deserto tem aquela baita alça de Henle para quê? Para reter água. Se eu retenho água, eu estou impedindo a filtração. Se eu estou impedindo a filtração, impedindo não, estou dificultando a filtração, né? Lembrando que eu preciso gastar água, mas eu posso gastar menos. E o que tem no xixi? Além de, né, tem íons, tem excretas nitrogenadas, né, e essas funções. Que são sais minerais. Então, se eu não tenho água, o que eu vou ter que fazer? Concentrar o meu xixi o máximo para perder o mínimo de água possível. Então, a nossa questão é a letra D. Produzir uma urina com uma maior concentração de sais. Porque se é uma maior concentração de sais, é uma menor concentração de água. Então, eu estou reduzindo a eliminação da água, né, na nossa... Então, ficou bem distribuído aqui. Não teve muito... Ficou bem empatado aqui. E a última, gente... Eu juro que é a última. Já vou deixar vocês em paz. Que é sobre o reprodutor, né? Ó. Um hospital, acidentalmente, uma funcionária ficou exposta à radiação. Raio-X. Engravidou. E aí o bebê nasceu com muita anemia. Aham. Devido à exposição anterior da mãe. Então aqui, como eu estou dizendo que a causa foi a radiação e a mulher não estava grávida, né? Então a gente pode cancelar o 1. A célula ovo, né, sofreu alteração genética, ela não estava dizendo que ela estava grávida quando estava fazendo a exposição, né? Então, se ela passou essa alteração genética a partir do cromossomo, né, da radiação para o filho, e estamos aqui falando, né, de sistema reprodutor, o que aconteceu? Então, para acabar, a célula gamética, né, o ovócito secundário dela, ele entrou em contato com uma radiação, sofreu algumas alterações cromossômicas, e quando ele foi fecundado, aquela criança, ela nasceu com essa alteração, por causa que a radiação poderia muito bem ter, e como de fato deve ter acontecido, atingido uma célula da pele. Só que essa célula da pele jamais passaria para o filho. Passou para o filho porque era a célula, a única que não podia acontecer, que era a do óvulo. Então, ficou empatadinho também. 2, 2 e 2. Mas, então, gente, desculpem pelo passar o tempo, mas muito obrigado pela aula, muito obrigado pela interação. Foi uma honra dar a aula para vocês e espero que tenha esclarecido um pouco. Se ficou confuso, eu gostaria que vocês avisassem tipo, para a nossa monitora Joyce, que ela vai estar disponível. Agora eu vou dar uma de youtuber. Tem o nosso canal Desafio Pré-Universitário no YouTube.
Então, se inscreva no canal, compartilha no Facebook, ativa o sininho se quiser. Dá para ativar o sininho de cada uma das playlists, se eu não me engano. E muito obrigado, gente. E comentem lá. Eu posso, nas aulas, se vocês ficarem com alguma dúvida, comentem na aula, a dúvida que a gente sempre está olhando. Então, essa aula vai ficar gravada lá, daqui a algumas semanas vai aparecer lá. Se ficou uma dúvida, eu posso responder no comentário do vídeo do YouTube. Muito obrigado, gente. Até a próxima. Boa noite, pessoal. Como é que estão nessa sexta aí, nosso encontro literário?